Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pra vocês do canal, espero que todo mundo goste. Deixa seu like aí, comenta aí o que você acha desse vídeo e se inscreve se for novo por aqui para não perder todo dia nossos vídeos às 11h30 pra vocês em ponto. E se vocês acompanham nosso canal e gostam do nosso conteúdo e quiser patrocinar o canal, o link para contribuição fica no comentário fixado, na descrição do vídeo e o QR Code, qualquer valor ajuda demais e eu agradeço do fundo do coração. Agora bora pro vídeo. Esse capítulo começa com um grupo de pessoas fora da corte do mestre sagrado e uma delas fala: Irmã mais velha, esse pessoal é irritante, não para de ficar nos olhando. E a irmã mais velha das gêmeas fala: apenas ignore eles, tem outras pessoas que são bem mais irritantes. E a mais nova bufa. A mais velha sombria, falando do nosso prota, diz que faz mais de 10 anos que ele sumiu e eles nunca ouviram uma única notícia sobre ele. Nem mesmo sabem se a pessoa que vieram procurar hoje é realmente ele, e a mais nova acredita que seja ele. Sorrindo, a mais velha fala que também acredita que seja, ela só tem medo de estar errada, e sua irmã diz que de acordo com os outros, o mestre sagrado da Terra Santa do Nove Céus é um transcendente de terceira ordem. Nós obtivemos uma herança profunda que nos permite ter a mesma cultivação, mas mesmo ele sendo mais forte que nós, ainda é meio que impossível, não? A sua força não deveria ultrapassar tanto a nossa, afinal a nossa taxa de cultivação é 2 vezes mais rápido que uma pessoa normal. E a mais nova fala: Ei, irmã mais velha, você esqueceu todos os milagres que ele criou na Cidade da Guerra e na capital central? Não existe nada que seja impossível para ele. E a mais velha espera que sim, e alguém grita: Saudações, mestre sagrado! Nessa hora vemos nosso prota olhando para as costas dela, e Shanin Sheng fala: Realmente são elas! As duas viram juntas gritando Yang Kai e correm para abraçar ele. Nosso prota estava sem graça, pois Shanin Sheng estava atrás dele, e o grande ancião chega gritando: Oh, isso é... E nosso prota abraça ela dizendo: Vocês duas ainda não tiveram bastante, certo? E vemos elas empurrando ele por tentar ser um pouquinho taradinho. As duas emburradas olham pra ele que questiona: O quê? Foram vocês que se jogaram em mim, não é como se eu tivesse tentado tirar vantagem para passar a mão em vocês. Uma das irmãs diz: Todo esse tempo nós estávamos preocupadas e pensando se você estava seguro, mas você se tornou o mestre sagrado desse lugar, parece que nossas preocupações foram em vão. E ele sorrindo questiona: Vocês estavam preocupadas comigo? Bem, eu fico honrada. A mais velha toda te insudera e fala: Bem, eu não estava, era Meier que estava sempre pensando em você. E a mais nova se vira sorrindo dizendo: Irmã mais velha, você também estava, não minta. E ela ainda toda te insudera e fala: Não, eu não estava. Xianin Sheng sorrindo diz: Que bom, não briguem agora que conseguiram se encontrar, vamos entrar para conversar. Nosso prota se vira apontando para dentro dizendo: Venham comigo, não precisam se sentir como se fossem estranhas aqui. E a mais velha arrastando sua irmã toda fofinha bufa dizendo: Não, obrigada. Nosso prota olhando para as costas das duas pensa: As irmãs Hu estarem aqui significa que a capital central e o continente Tongshuan estão realmente conectados. Alguém chama Mestre Sagrado e questiona essas duas mulheres, e nosso prota se vira para o grande ancião dizendo: Não é o que você está pensando. E ele fala: Entendido. E algum tempo depois vemos a escadaria da Terra Sagrada, e as irmãs olhavam todo em volta dizendo: Oh, o cenário daqui é tão lindo! Olha, a energia desse lugar também é incrível! E já dentro da sala, vemos Lingué servindo elas com nosso prota Shanin Sheng e as duas gêmeas sentados. Nosso prota diz que, julgando por aparência cansadas da viagem, parece que estavam no caminho rumo aqui por um bom tempo, certo? E elas falam: Já se passaram 3 meses. Nosso prota fala que deve ter sido difícil para elas, e a mais velha questiona: Yang Kai, você precisa voltar logo, tem muitas coisas acontecendo lá. E nosso prota sombrio fala: Eu sei. E elas assustadas questionam: Você sabe? Nosso prota sombrio fala: Bem, eu estive procurando uma forma de voltar. Para ser honesto, algumas coisas aconteceram por aqui recentemente, e desde então estou procurando uma forma de voltar. Me digam com todos os detalhes sobre como vocês chegaram aqui. A mais velha questiona: Você se lembra do lugar onde apareceu a Dungeon Legado? E nosso prota fala: É claro que me lembro. E ela fala: Bem, foi há 3 ou 4 meses atrás quando um estranho fenômeno aconteceu. Um portal negro apareceu. Após receber as notícias sobre esse evento, nós fomos investigar e nós duas acidentalmente aparecemos aqui no continente Tongshuan. Nós ficamos procurando por 2 dias e logo descobrimos que estavam em um lugar completamente diferente. Quando tentamos retornar para a sociedade sanguínea, vimos que a entrada estava cercada por cultivadores de alguma seita, então nós duas ficamos sem poder voltar. Então planejamos esperar até encontrar uma chance de passar por eles. No entanto, essa oportunidade nunca apareceu. Naquele momento, nós lembramos que você tinha deixado a capital central há 10 anos atrás, então resolvemos começar a procurar por você. E algum tempo depois de história, ela termina dizendo que nunca imaginaram que ele teria se tornado o mestre sagrado desse lugar.
Mas conhecendo você é possível entender como conseguiu comandar a Terra Sagrada. Você deve ser capaz de informar essa seita que não machuque as pessoas da Sociedade Sanguínea e as outras pessoas que estão daquele lado, certo? E nosso prota questiona, vocês ainda não se lembram do lugar? Além disso, qual é o nome da seita que está cercando o portal? Sem graça ela fala, bem, não me lembro o caminho de volta, mas ouvi daqueles cultivadores que estavam ocupando o lugar que era Templo Espiritual Livre. E nosso prota questiona, Templo Espiritual Livre? Linguier entra na conversa dizendo que esse lugar era bem longe dali. As duas devem ter vindo direto sem parar para descansar, senão nunca teriam conseguido chegar à Terra Sagrada em apenas 3 meses. E nosso prota questiona se ela conhece a seita, e ela fala, bem, as santas aprendem muitas coisas, isso inclui a força e a localização das seitas mais importantes desse mundo. A seita Templo Espiritual Livre é uma seita muito poderosa. Elas possuem muitos mestres no domínio Santi, sendo o mais forte deles Santi de segunda ordem. E nosso prota fala que então, basicamente estão no mesmo nível de sua terra sagrada, e ela fala que pode-se dizer que sim. No entanto, em termos de reputação e prestígio, eles são absolutamente incomparáveis com a terra sagrada. Ainda assim, não são oponentes que devem ser subestimados. Nosso prota fala, então vamos ver se eles conhecem os próprios limites. Se eles recuarem, não vamos fazer nada que os envergonhe. Mas se eles não o fizerem, bem, hehehe. E vemos a mais nova dizendo, você realmente não mudou nadinha, viu? Algum tempo depois vemos todos reunidos. Lirong questiona, mestre, por qual motivo você chamou todos aqui? E nessa hora percebe as duas irmãs atrás do nosso prota questionando, essas duas são... Nosso prota avisa que precisa sair, a Lirong e a Hanfei vão acompanhar. E as duas falam, sim mestres. Nosso prota continua dizendo que além delas precisa de um ancião que esteja familiarizado com o caminho para o guiar. Tem que ser alguém que conheça o caminho até a seita do Templo Espiritual Livre. O ancião mais novo lá fala, mestre sagrado, eu sei o caminho. E o grande ancião olhando para ele questiona, mestre sagrado, você tem algum tipo de disputa com a seita do Templo Espiritual Livre? Nosso prota fala que ainda não existe nada entre eles e a seita, mas pode existir no futuro. Então ele precisa levar alguns mestres com ele. E o grande ancião fala, então eu também posso ir junto. E nosso prota fala, grande ancião, não precisa ir. Quando eu sair, alguém precisa ficar e tomar conta da terra sagrada. O grande ancião é o melhor nisso, então precisa ficar para cuidar da terra sagrada para que nada aconteça. E se virando ele diz, irmã mais velha, você também deve ficar aqui. O tesoureiro Meng pode voltar a qualquer momento, e ela fala, sim. As duas irmãs gritam, nós vamos com você. E nosso prota fala, tudo bem, certo, vamos indo. Eles voavam a toda velocidade no artefato do nosso prota com o ancião na frente. Nosso prota chama, ancião Shinku, você tem algo para dizer? E ele sem graça aponta dizendo, bem, não é nada muito importante, eu apenas pensei que a aura dessas duas garotas são muito consistentes. E nosso prota olhando para as duas diz que naturalmente era por causa da arte secreta que elas cultivam. E ele sem graça fala, ah, então é por isso. Se o mestre sagrado não tivesse dito sobre as origens dela, eu teria imaginado que elas fossem do pavilhão dos espíritos gêmeos. E nosso prota questiona, pavilhão dos espíritos gêmeos? Uma das irmãs questiona, Senhor, por que você acha que somos do pavilhão dos espíritos gêmeos? E ele sorrindo diz porque no pavilhão dos espíritos gêmeos, todos eles são gêmeos como as duas. Essa era uma força muito especial e os discípulos que são recrutados são gêmeos. Quando eles cultivam suas artes secretas ao máximo, até mesmo suas auras da vida e a oscilação do que se tornam iguais um do outro. No entanto, não é como se fosse uma única pessoa e não tem diferenças. Quando eu era jovem, eu saí para ter a minha experiência de vida e encontrei irmãos do pavilhão do Espírito Gêmeos. Então eu conheço um pouco sobre a seita deles, e por causa disso que eu pensei que as duas fossem de lá. Uma delas fala que nunca ouviram sobre essa seita antes, e a outra questiona, Ancião Shikun, esse pavilhão dos Espíritos Gêmeos é poderoso? E ele fala que eles não são formidáveis, mas tem alguns santos no controle da seita. A força deles no geral não é tão alta, e nosso prota fala, ah, é assim... Lembrando de algo ele fala, ah sim, os irmãos que eu disse ter encontrado falaram que há muito tempo atrás o pavilhão dos espíritos gêmeos era uma das melhores forças, mas por alguma razão a sua herança foi perdida. E como resultado, com o passar do tempo eles acabaram decaindo, já se tudo isso que ele falou é verdade ou não, eu não sei. Uma das irmãs ficou muito feliz ouvindo isso, e nosso prota pensa que o Kijemo dividido pela arte secreta do espírito divino era originalmente do pavilhão dos espíritos gêmeos. A situação deles é muito parecida com a de Suyan e dele. Todos nós obtivemos heranças antigas. Uma das irmãs sorrindo fala que se tiverem uma oportunidade, eles vão visitar o pavilhão dos espíritos gêmeos. E nosso prota avisa que quando resolverem as coisas do outro lado, ele vai levar elas até lá, e elas gritam, ótimo! Uma delas questiona, certo Yang Kai, essas pessoas que você trouxe junto, qual é o domínio de cultivação deles, porque não consigo sentir nada? E ele fala que elas estão no domínio Santi, fazendo as duas gritar, domínio Santi?
Lirong diz que acima do domínio da transcendência fica o domínio Santi. As duas eram transcendentes de primeira ordem, e parece que não estão muito longe de avançar para a segunda ordem. Depois disso tem a terceira ordem, e acima disso tem o domínio Santi, e as duas ouvindo isso ficam sem graça se encarando. Lirong vendo isso sorri dizendo que parece que o mundo que o mestre nasceu não tem mestre no domínio Santi. E nosso prota cabisbaixo sem graça fala, esqueça sobre os Santis, até pouco tempo atrás nós nem mesmo sabíamos o nome do domínio da transcendência. Há 10 anos atrás para nós era um domínio acima da alma nascente. E uma das gemas questiona, então, o que tem acima do domínio Santi? E Lirong questiona, acima do domínio Santi? Nosso prota fala, bem, não sabemos, ninguém conseguiu ultrapassar o domínio Santi, e as duas ficam olhando uma para a outra sem palavras. No dia seguinte de viagem, vemos nosso prota pensando que era melhor começar a explorar esse lugar com sua consciência divina. Uma das gemas vendo o lugar grita, ah, é aqui, apontando para baixo. Eu me lembro dessa cidade, Meier e eu chegamos lá 2 dias depois que aparecemos nesse lugar. Vemos um portal negro e vários figurantes, e elas falam, é aqui, a irmã mais velha e eu viemos de lá pra cá. O ancião Shinku fala que parece que não tem apenas a seita do templo espiritual livre, eles devem ter buscado algumas pessoas para ajudar. E nosso prota fala que aquele lado é como um grande pedaço de carne, nenhuma força sozinha seria capaz de comer tudo sozinho. E o ancião sorrindo fala, bem, tem apenas 5 mestres no domínio Santi protegendo esse lugar, mas todos eles estão apenas na primeira ordem, não vamos precisar nos preocupar, e questiona o que fazer. E nosso prota fala que primeiro vão agir com educação, se não funcionar, usarão a força. O figurante para em sua frente e com seus 3 colegas diz, parado, esse mundo pequeno misterioso foi descoberto pelo meu templo espiritual livre, por favor vão para outro lugar. Recuem, esse é o território do meu templo espiritual livre. Se desejam entrar nesse pequeno mundo misterioso para procurar por uma oportunidade, sugiro que procurem em outro lugar. Me desculpem pelo inconveniente, mas é assim que as coisas funcionam. E o ancião Shinkun questiona, posso saber o nome do amigo? E ele fala que era Yu Shun do templo espiritual livre. E o ancião sorrindo fala, minhas sinceras saudações, irmão Yu. E ele questiona, quem é você? Por que veio até o território do templo espiritual livre? E sorrindo, ele diz que era Shinkun, da Terra Sagrada dos 9 Céus. E os figurantes gritam, o quê? Terra Sagrada dos 9 Céus? Então poderia ser ele o novo mestre sagrado da Terra Sagrada? E o ancião fala que era correto, ele era seu novo mestre sagrado. E o figurante sorrindo fala, ah, então é o mestre Yang, por isso era tão familiar. E nosso prota questiona, já nos encontramos antes? E ele diz que o mestre sagrado Yang era uma grande pessoa, então era natural que uma pessoa como ele conheça. Mas nosso prota deveria lembrar de Huzeng, o mestre do templo, certo? E nosso prota questiona Huzeng, lembrando daquele gordinho irritado, e diz, então era Huzeng que eu vi do lado de fora das 9 montanhas. E pensa, naquela época, Huzeng passou rumores sobre a Terra Sagrada, o que me causou muitos problemas. E o figurante diz, parece que o mestre sagrado Yang é bem jovem, mas sua memória é muito boa. Pensei que o mestre Yang fosse ignorante ao vir aqui, mas parece que ainda se lembra do mestre do meu templo. E nosso prota fala, é claro que eu me lembro dele. Falando nisso, a Terra Sagrada gostaria de agradecer pelos cuidados do mestre do templo, afinal, o grande mestre de alquimia da minha Terra Sagrada se tornou muito famoso e tudo isso foi graças a promoções e reputação de vocês. O figurante questiona sobre o que o mestre Yang está se referindo, e nosso prota fala, bem, acredito que você sabe muito bem o que eu estou dizendo. E o figurante diz, me diga, mestre sagrado Yang, por que você veio com seu ancião da Terra Sagrada até o meu templo espiritual livre? Além disso, se eu não estou enganado, essa mulher é um demônio, certo? Olhando irritado para Lirong. O mestre sagrado Yang é muito corajoso, ousando conspirar com demônios malignos e ainda associando com eles. Você realmente está menosprezando a raça humana? E nosso prota avisa que ele não veio brigar, ele apenas quer entrar nesse portal. E o figurante grita dizendo, você acha que vamos deixar você entrar só porque está querendo? Um forte dragão sabe que não se ataca uma cobra em seu habitat natural. Não pense que meu templo espiritual livre tem medo da sua terra sagrada. Não acha que está sendo muito arrogante, mestre sagrado Yang? Nosso prota se vê sendo cercado dizendo, bem, não me importa se vocês têm medo de mim ou não. Só quero entrar nesse portal. Se ousarem bloquear meu caminho, não terei outra escolha a não ser usar a força. E eles gritam, mestre sagrado Yang, se continuar com isso, não nos culpe por... Mas nessa hora, sentindo a áurea maligna do nosso prota, eles param de falar e exclamam e se vê sendo sufocado por uma energia púrpura, gemendo muito e fala, você... E vemos ele encarando Lirong pensando, uma sante de terceira ordem. Todos eles abrem caminho para nosso prota passar que diz, você, bem, ia fazer o que se eu continuasse? E vemos uma das irmãs gêmeas bufando para o figurante que estava sendo sufocado. E eles começam a murmurar, isso é... E os outros ficavam em silêncio.
E nosso prota olha para o portal pensando, finalmente encontrei o portal do vazio que está conectado com a capital central. Percebendo algo em comum, ele fala, o que está acontecendo? O portal do vazio está ficando instável? Quando vemos um velho e seu subordinado saindo trazendo correntes de energia gritando, rápido, o que vocês estão esperando? E vemos aqueles figurantes da mansão da tempestade que eram amigos do nosso prota sendo arrastados e gemendo de dor, e eles gritam, maldição, eles são muito teimosos! Uma das gêmeas fala, eles são discípulos da mansão da tempestade. E a outra fala, são do Ri, Shu Hang e Feng Jinji. O velho olhando para a garota chamada Suang fala, bem, essa vaca aqui é bem gostosinha, haha. E o colega do nosso prota entra em sua frente dizendo, se quiser tocar nela vai ter que passar por mim. Fazendo o velho se irritar, bufar e meter a bica na cara dele, que cai pelo chão. Olhando para o amigo do nosso prota no chão, ele bufa dizendo, pirralho, não seja tão arrogante. Nosso prota chega dizendo, pare com isso. E o velho se vira em dúvidas questionando, hã? Quem é você? O que está fazendo no território do templo espiritual livre? E nosso prota com seu sorriso maligno fala, bem, quem sou eu? Isso não importa. Vou te fazer uma pergunta. O mestre da sua seita ordenou que você capturasse e trazesse esse grupo de pessoas? E o velho fala, isso mesmo, tem algo errado com isso? E pensa, será que essa pessoa é algum convidado do nosso templo? Ele vira um pescopata sorrindo dizendo, esse grupo de bárbaros são indisciplinados e tentaram resistir, mas depois de matar alguns deles, logo se tornaram tão obedientes. E nosso prota ouvindo que ele matou alguns questiona, é mesmo? E malignosamente grita, matem todos eles! E vemos Han Fei e Lirong dizendo, sim, com prazer! E eles questionam assustados, o quê? Santos de terceira ordem? São da raça do demônio ainda! E vemos Lirong usando uma técnica que tipo sugava a alma deles com sua energia púrpura, deixando seus corpos parecendo uma múmia seca. As gêmeas vendo isso questionam, esse poder, elas são muito fortes. E vemos aquele primeiro figurante metido a bestas tossindo muito falando, vocês realmente... E nessa hora seu braço começa a congelar, e depois ele vira um picolé totalmente, e Han Fei estala o dedo explodindo eles. Os antigos amigos do nosso prota pensam, isso é... Aqueles que nos capturaram nem conseguiram revidar, é como se fossem formigas diante deles. Bem, aquelas não são as irmãs da família Hu? Enquanto as irmãs ajudavam eles, um deles questiona, ei, aquele jovem não te parece familiar? E o outro fala, sim. O Hang olhando para nosso prota pensa, eu já vi ele antes, será possível que seja ele? E o colega do nosso prota se assusta quando ele diz, irmão Feng, há quanto tempo? Ele questiona, Shu Hang, você se lembra dessa pessoa? E a garota fala, você não se lembra? E ele sem graça grita, só quero saber se não estou sonhando. E ela fala, irmão mais velho, você não está sonhando, porque essa pessoa em nossa frente é realmente Yang Kai. E nosso prota sorrindo fala, haha, quem mais poderia ser? E ele suspirando cai de joelhos dizendo, irmão Yang, você finalmente voltou. Você deve voltar para o pavilhão celestial, nossas 3 seitas estão sendo oprimidas. E nosso prota o levanta dizendo, é exatamente por isso que eu vim, depois nós conversaremos. E ele fala, sim. Nessa hora, Lirong usa sua energia para liberar eles que gritam, o selo foi desfeito, sumiu, estamos salvos. Do outro lado do portal negro, vemos vários velhos flutuando e gritam, sejam obedientes. E vemos vários mestres do pavilhão celestial sendo presos. Eles gritam, fiquem quietos ou vão morrer. E vemos o irmão de Su Yan sendo maltratado, sendo jogado no chão. O cunhadinho do nosso prota grita, soltem eles, lute comigo se tiver coragem. E o figurante grita, seu maldito. E usando um chicote grita, ainda sendo arrogante, morra. E começa a atacar o cunhado do nosso prota. Só que nessa hora seus movimentos param e ele começa a gemer muito, pois tem uma lança de energia atravessando seu peito. O cunhado do nosso prota olha pra isso assustado, quando vê nosso meninão matando todos eles no alto como se fosse a coisa mais fácil do mundo e olhando para o resto irritado. Lirong fala, mestre... E nosso prota sombrio diz, matem todos e não deixem nenhum inimigo escapar. E vemos os carinha da mansão da tempestade gritando, irmãos e irmãs, matem todos esses malditos. E vemos os carinha lá questionando, quem está vindo? Peguem eles. Vemos também o povo do pavilhão celestial que estava amarrado sendo soltos. Eles questionam, estamos livres? Isso é... E nosso prota chega em sua frente dizendo, o discípulo acabou se atrasando, fazendo com que os anciões da seita tivessem que aguentar tanta injustiça. E vemos os velhos chegando dizendo, é realmente você? Ótimo, agora que você retornou, a nossa seita será salva. Seu cunhado chega falando, irmãozão? E nosso prota fala, há quanto tempo? Parece que você ficou muito forte desde a última vez que te vi. Transcendente de primeira ordem, nada mal. E vemos ele sorrindo dizendo, hehe, ainda assim não sou comparado ao irmãozão. E diz que desde o dia que nosso prota partiu, ele está cultivando todos os dias.
E o tio Maciel vem dizendo sim, ele passa todo dia cultivando, dizendo que quando a irmã mais velha e o irmãozão voltar, terá uma grande surpresa. Seu cunhado, olhando para o lado, questiona: e a minha irmã mais velha, ela ainda não voltou com você? E nosso prota fala que não, mas não era para se preocupar, pois Su Yan estava em um lugar seguro. E vemos Lirong mandando uma mensagem dizendo: mestre, só falta mais alguns deles. Os mais fortes já estão mortos ou tentando fugir, mas o líder da seita deles ainda está por aqui. E nosso prota só fala: ótimo, bom trabalho. Vemos ele olhando para os anciões e questionando: e quanto ao grande mestre? Um dos anciões fala que o antigo líder da seita foi até a capital central para pedir reforços alguns meses atrás, mas a situação da capital central deve ser bem... E nosso prota já o corta questionando: antigo líder da seita? Quem é o atual líder? E vemos seu cunhado dizendo: bem, sou eu. Nosso prota questiona: você é o atual líder? E ele fala: sim. E nosso prota o abraça sorrindo dizendo: ótimo, com sua atual força está muito qualificado. E ele sorrindo fala: hehe, mas ainda não posso me comparar com você, pois desde o dia que você partiu, o mestre da seita começou a viajar pelo mundo. Ele não se importa muito com os assuntos da seita. Então ele de repente voltou alguns anos atrás e passou a posição de líder da seita para mim. Ele nem me perguntou se eu aceitaria ou não. E nosso prota fala: bem, agora eu entendo porque você foi amarrado e espancado, seu tratamento é especial, resultado dos seus status especiais. E ele fala: não ria de mim, irmãozão. Certo? Qual é seu atual nível de cultivação? Eu sinto que não consigo entender você completamente. E nosso prota fala: transcendente de terceira ordem. O ancião questiona: o que? Transcendente de terceira ordem? E seu cunhado questiona: enquanto a minha irmã mais velha, ela não está muito abaixo de você, certo? Nosso prota fala que ela também deve ser uma transcendente de terceira ordem, mas ele não vê ela há alguns anos, então ele não pode dizer com certeza. E questiona qual era a atual situação da seita. Foi ocupada? E seu cunhado diz que sim. Não apenas o pavilhão celestial, mas também a sociedade sanguínea e a mansão da tempestade foram ocupadas. Eles não estavam em grande número, mas eram mestres extremamente poderosos, nem tivemos como resistir. Todos foram ocupados há um mês atrás, quanto à capital central. E nosso prota pensa que o templo espiritual livre convidou outras 2 ou 3 forças para invadir. Seu cunhado sem graça fala que eles nem mesmo olham para ele como se fossem humanos, matando e torturando todos do jeito que querem. Muitos deles ficavam rindo sem motivo como se fôssemos porcos ou cachorros apanhando. E vemos alguém chegando dizendo que muitas discípulas mulheres da sociedade sanguínea foram humilhadas e abusadas como se fossem animais. E questiona sobrinho Maciel Yang: o que você planeja fazer? Nós vamos segui-lo. Nosso prota fala: não estava planejando fazer nada radical, mas como eles escolheram agir dessa forma, não tenho por que ter piedade. E grita: Lirong, Hanfei! E as duas chegam gritando: mestre? Ele diz: vocês duas limpem o lugar e matem todos os inimigos e todas as forças que vieram. Nenhum deles deve ficar vivo. E as duas desaparecem dizendo sim, assustando o velho que ficou para trás. Ele questiona: sobrinho Yang, não seja tão precipitado. Ouvi dizer que um mestre entre eles estava no domínio Santi. E nosso prota sorrindo questiona: domínio Santi? Não se preocupe, mesmo que tenha um mestre no domínio Santi entre eles, não são oponente contra aquelas duas. E seu cunhado questiona: qual é a cultivação daquelas duas senhoritas? E nosso prota sorrindo fala que ambas estavam no domínio Santi, mas são bem mais fortes que os inimigos. Que se lasca esse único inimigo no domínio Santi. Mesmo que se tivesse centenas deles, não conseguiriam derrotá-las. O pai das gêmeas sussurra dizendo: minhas filhas, sejam inteligentes, olhem bem, vocês não vão ter caminho muito difícil pela frente. E vemos elas em dúvida questionando por que diz isso. Ele fala: essas duas senhoritas são incrivelmente lindas e poderosas. Além disso, elas obedecem tudo o que ele diz. No momento vocês nem se comparam a elas, deixando elas sem graça. A mais velha fala: ei, não fale bobagens. E ele fala: não é normal para um pai ficar preocupado com a felicidade de suas filhas? Uma boa oportunidade não deve ser desperdiçada. E a mais velha diz: ei, se você ainda quer alguém cuidando de você depois de ficar velho, sugiro que cale sua boca. E ele sem graça fala: certo, faz de conta que eu não disse nada. E vemos a mais nova olhando para nosso prota que grita: pessoal, todos vocês podem voltar para suas seitas. Se ainda se sentirem inseguros, fiquem temporariamente no pavilhão celestial. E questiona: Sumu, você vai ter algum problema em acomodar as 3 seitas por enquanto? E ele fala que não deve ser problema algum, mas a condição de vida vai ser meio difícil. E nosso prota fala: está tudo bem, Mestre Xian e Mestre Hu deixaria a decisão sobre ir para o pavilhão celestial com vocês. Eu já deixei avisado aos anciões do pavilhão celestial. E eles falam: é claro que nós vamos! Rapaz, que nostalgia ver todo mundo junto, parece que foi ontem. Se bem que nem faz tanto tempo assim, o que, uns 50 capítulos? Mas é isso, fica aí com as imagens do domínio, o rank e o nível das pílulas, os físicos especiais, porque eu vou ficando por aqui. Espero que tenha adorado esse capítulo, o reencontro de todo mundo, muito top. Quero ver quando o nosso prota encontrar a rainha sedutora, velho, tô com saudade dela. E também a loirinha na capital central.
Mas sem mais delongas, deixa seu like aí, comenta o que achou, se inscreve se for novo por aqui. E se você quiser patrocinar nosso canal, o link para apoio fica no comentário fixado, na descrição do vídeo e esse QR Code do lado esquerdo. E se aparecer a opção aí no seu celular de dar um hype no vídeo, deixa o hype para ajudar. Um beijo e até amanhã.